presidente Lula disse ontem em conversa com jornalistas na Ásia que a desoneração da folha de pagamento, que teve a prorrogação vetada pelo Executivo na semana passada, deveria ter contrapartidas que pudessem beneficiar os trabalhadores. Vamos ouvir a fala do presidente. A gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Sabe, não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais. Bom, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou em coletiva de imprensa que o governo está aberto ao diálogo com o Congresso Nacional sobre o veto de Lula ao projeto de lei que prorrogava, porque foi vetado, a desoneração de folha de pagamentos para 17 setores da economia até 2017. Abre aspas, o veto da desoneração não tranca a pauta. A disposição do governo é de total diálogo sobre o tema. O ministro Haddad, antes de embarcar para a Conferência do Clima, já inaugurou discussões com diferentes setores e tem a ideia de apresentar uma iniciativa, um projeto de lei, uma medida provisória, uma alternativa ao tema da desoneração. Fecha aspas. Espera um pouquinho só. Ô Daniel José, isso aí não está me cheirando bem. Quer dizer que o Congresso Nacional derruba o veto, aí o governo envia uma medida provisória? Isso é para lá de autoritário. Agora, eu pergunto para você, a desoneração da folha, que atinge 17 setores, permite a sobrevivência das empresas num período em que o país ainda atravessa uma crise. Agora, nós vamos tirar a desoneração da folha e pagar 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Pois é. Nós vamos tirar a desoneração da folha e você antecipou bem. Nós saímos de um superávit de 126 bilhões de reais. Eu até havia te corrigido. Não, o déficit é de 59 bilhões. Mas você disse, se somar com estados e municípios, chega a 126 bilhões. Isso. Nós saímos de um superávit... É o superávit do setor público. Então, o superávit do setor público de 126 bi para agora um déficit de 180 e vamos continuar gastando. Quer dizer que a solução é asfixiar ainda mais as empresas, onerá-las ainda mais e arrecadar tributos, ou é parar de gastar? Exatamente. Bom, boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas da mesa, toda a audiência da Jovem Pan, tão querida e que acompanha aí os debates mais importantes do país. Assim, algumas observações. Primeiro, sobre a questão do equilíbrio fiscal e essa política da gastança, hoje em dia, no ano passado, o governo federal teve superávit de 50 e poucos bilhões, o governo federal teve. Isso em ano de eleição, que é um ano que geralmente os governos gastam mais e tudo mais. E a gente tem hoje aí um déficit que deve chegar muito próximo, se não ultrapassar 200 bi no final desse ano. Então, assim, é um descontrole total sobre os gastos e o desespero do Haddad e da equipe econômica é justamente aumentar a receita para cobrir esses gastos descontrolados. Mas a causa raiz do problema está no descontrole dos gastos e não do lado da receita. O problema é que quando você foca muito em aumentar a receita, você comete uma série de erros e você não necessariamente vai ter a receita que você previu, porque a economia desacelera. Se o Estado avança muito em cima do setor produtivo, ao longo do tempo, o que acaba acontecendo é que esse peso do Estado nas empresas fica tão grande que uma empresa ou outra começa a quebrar, começa a diminuir a sua atividade e, consequentemente, o Estado arrecada menos do que imagina. Então, não vai ser a primeira vez que, se isso acontecer, de aumentar a alíquota de impostos e diminuir a arrecadação. Isso já aconteceu algumas vezes e é algo que é plenamente possível dentro desse cenário que a gente tem hoje no Brasil. Então, esse é um ponto importante. Agora, sobre a desoneração da folha, esse é um projeto hiper importante. Justamente porque hoje o custo de você empregar, demitir é enorme, O custo de você ter pessoas trabalhando na sua empresa ou de ser contratado por uma empresa é exorbitante. E a gente tem no Brasil uma mão de obra, infelizmente, com baixa formação educacional e uma mão de obra que muito pouco capacitada e, portanto, os empresários, quando vem o custo de um trabalhador dentro da empresa e o quanto ele consegue agregar de valor para aquele negócio, acaba ficando
na dúvida, acaba, no final de contas, tendo receio de empregar mais pessoas. E a desoneração da folha era uma forma de resolver esse problema, de pelo menos, de alguma maneira, minimizar. Só que nessa política do Lula de querer falar, poxa, tudo pelo direito dos trabalhadores, o que acaba acontecendo é que isso acaba asfixiando os negócios e acaba gerando um sistema completamente injusto. Por que injusto? Porque, de um lado, a gente tem pessoas que estão trabalhando com CLT, pessoas que estão trabalhando com todos os direitos trabalhistas na economia formal. Mas metade das pessoas estão trabalhando na economia informal. Quase metade da mão de obra brasileira, da população economicamente ativa, trabalham na informalidade. Ou seja, não tem 13º, não tem férias, não tem nenhum direito que o pessoal da CLT tem. Então, às vezes, na boa intenção até, né, mesmo se for boa intenção, de você criar condições ideais para os trabalhadores poderem levar uma vida produtiva e trabalharem, você gera distorções enormes, porque a realidade não condiz com uma situação teórica ideal e muita gente acaba ficando de fora de ter direitos mínimos, né, garantidos. João Pacífico, boa tarde, bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Você é a favor da prorrogação da desoneração fiscal ou você acha que tem que acabar a desoneração fiscal e na maneira como procedeu o governo Lula ao vetar o projeto que prorrogava para 2027 a desoneração fiscal? Bom, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou empresário, acho que é importante colocar isso aqui na mesa já há 15 anos. E apesar de ser empresário, eu tenho um olhar um pouco diferente. Eu acho que tinha que acabar com essa desoneração fiscal da forma como está agora. Porque eu não acho que esse benefício ele vá para o trabalhador. O que acontece é a gente. Se você vai pagar menos imposto, você só vai aumentar a sua margem de lucro, vai ganhar um pouco mais. Então, eu acho que se tivesse algo que atrelasse uma coisa a outra, sim, então esse benefício fiscal que vai ter, ele vai ser atrelado a um benefício para o trabalhador, a um tipo de investimento que vai gerar mais mão de obra, aí eu seria super favorável. Mas se for só para concentrar renda, eu acho que não, porque a gente... E aí tem outro ponto também que está atrelado a isso, que é a questão de responsabilidade fiscal. Não pode, e até pela LDO, não pode abrir mão de uma receita, o governo não pode abrir mão de uma receita se ele não coloca uma outra receita substituta e comprovando a perda e o ganho que está vindo através de outra receita. Então, acho que tem uma questão de responsabilidade fiscal, que acho que todo mundo aqui vai concordar. E também, do lado do empresariado, que eu conheço, enfim, estou na Faria Lima todos os dias, eu vejo que não vai beneficiar o trabalhador. Mas, João, se o governo não gastasse menos, por exemplo, 50 bi de emenda parlamentar, ele não criaria uma compensação para justificar essa falta de asfixia às empresas? Porque vamos fazer o seguinte, é até possível, sim, que muitos empresários querem aumentar a sua margem de lucro. Prefere gastar numa viagem à Europa. Porque é natural. E até agora, se puder fazer uma observação... Mas só um minutinho, só para prosseguir, depois você já entra também. Também algumas empresas vão sentir, porque elas já estão numa situação, e isso não pode gerar um desemprego na medida em que a empresa fala, bom, então eu vou diminuir meu custo com a folha salarial, você é empresário. Então, não seria melhor verificar os gastos que o governo está fazendo, orientá-los melhor, para não precisar cobrar mais imposto das empresas? Parece que o Daniel quer emendar já uma pergunta. Não, porque tem uma observação que o João colocou que eu acho que tem um viés equivocado, no sentido de que você aumentar a margem, melhorar o resultado financeiro de uma empresa como algo negativo se não tem uma contrapartida para o trabalhador. Não necessariamente negativo, porque o resultado das empresas nem sempre é vantajosamente positivo. Tem empresa que está passando dificuldade, tem empresa que está começando a demitir pessoas porque o resultado não está positivo, porque a economia está numa situação extremamente complexa. Então, esses negócios vão sentir cada vez mais e vão ter que demitir pessoas. Então, muitas vezes, uma ideia muito bem intencionada e que queira de fato, dar melhores condições para as pessoas que mais precisam, que são mais vulneráveis, acaba atrapalhando. Que é o exemplo que eu dei há pouco tempo atrás, agora na minha primeira fala, sobre a CLT. CLT traz direitos importantes e é muito importante, sobretudo, para aquela camada mais vulnerável da massa de trabalhadores. Dito isso, quando você exagera nos direitos, você exclui metade da população economicamente ativa que não tem direito nenhum, porque ninguém consegue contratar dentro de todos aqueles benefícios do Estado. Rafael,
Vamos deixar o João responder, são 2 perguntas já. Senão ele não vai falar. Fala, legal. João. E acho que é muito bacana esse tipo de conversa, porque acho que todo mundo quer a mesma coisa aqui. A gente quer trabalho, a gente quer dinheiro para a população e a gente quer que a economia floresça. Então, eu concordo totalmente com o preceito básico que o Daniel falou. Ninguém aqui é malvado. Exato. Não quero. Não. E eu sou empresário, gente. Assim, acho que isso é bem importante falar. Eu sou empresário há 15 anos. Então, eu contrato com CLT, empreendi, vendi empresa. Então, eu conheço um pouco disso daqui. Mas eu peguei aqui alguns dados do IPEA, que acho que eles podem até elucidar um pouco. Ele mostra que os setores beneficiados entre 2012 e 2022, que foi o período que teve essa desoneração, reduziu a população ocupada desses 17 setores, de 20,1 para 18,9. As pessoas ocupadas com contribuição previdenciária diminuiu também de 17,9 para 16,2. E os empregados com carteira assinada também destes setores reduziu-se de 22,4 a 19,7. Então, eu concordo, tem empresas que estão sofrendo, tem empresas que têm prejuízo, e a gente não quer quebrar nenhuma empresa, não é meu interesse quebrar nenhuma empresa, pelo contrário, só que... Ô, João, é uma pergunta só. Lógico. É só uma pergunta. Perfeito. Então, esses dados do IPEA já são sobre a gestão do Márcio Postman? É só uma pergunta que eu estou fazendo. Esses dados do IPEA... Não veja nenhuma insinuação. Não, eu não sei de quando foi isso daqui, mas acho que aí a gente tem que... Acho que a gente entra em outro tipo de discussão, indo contra um órgão que acho que não vem o caso, né? Bom, o IPEA não é o IBGE. Ô, mesa. Eu quero saber se o João terminou para poder fazer a pergunta. Sim. Então, vamos lá. Vamos perguntar agora para o Rafael. Rafael, só para o pessoal que está nos assistindo entender. Nem todo mundo é empresário, nem todo mundo está a par disso. A desoneração fiscal, ela tira um encargo de contribuição previdenciária de 20%, que incide sobre a folha de pagamento, por 1%, até 4%, sobre a renda bruta. Isso dá um alívio enorme para as empresas. São 17 setores, olha... Calçados, que está sofrendo demais com essa importação aí que está ocorrendo, essa concorrência desleal que vem de mercados de fora. Call center, que emprega muita gente. Vestuário, construção civil, couro, empresas de construção. Eu tenho medo do seguinte, eu entendo a posição do João, mas eu tenho medo que, se continuar essa linha de aumento de gastos e aumento de carga tributária para compensar e diminuir esse déficit, de aumento do déficit fiscal, isso pode gerar desemprego. Gerando desemprego, vai aumentar uma camada de vulneráveis que o poder público tem que atender. Para ele poder atender, ele vai aumentar ainda mais impostos, vai gerar mais desemprego. Eu tenho medo desse ciclo vicioso. Em nenhum local do mundo a história mostra... a visão puramente socialista deu resultado. Em 1995, o Partido Trabalhista Britânico, que sempre teve laços com o socialismo e até com o comunismo, dizia: o ideal é estimular o capitalismo, produzir riquezas, mas regular esse capitalismo para evitar o que acontecia no século XIX. Qual que é a tua visão sobre o fim da desoneração? Foi um erro ou, como o João está dizendo, foi um acerto? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Primeiro que houve um baita de um bate-cabeça entre governo e os deputados da base aliada. Por um lado, os deputados da base aliada votaram pela manutenção da desoneração, um projeto que vai até 2027, e o próprio presidente já anunciou que vai vetar esse projeto. Na minha opinião, Capês, como você colocou, a questão de que pode gerar desemprego, na minha opinião, e no momento que a gente vive, com certeza vai gerar desemprego. Nós tivemos resultados aí nesses setores de 2018 a 2022 em um aumento de 1,2 milhão de empregos com carteira assinada. O que o Daniel colocou aqui, a gente tem um problema muito grande da informalidade. Isso é causado justa e exclusivamente por conta da quantidade de amarrações, da quantidade de regras trabalhistas que nós temos hoje no Brasil. Você propor um projeto desenvolvimentista de governo, em que o governo incentive as empresas a gerar mais empregos. Beleza, legal, funciona. Mas, por outro lado, você tem que fazer essas desamarrações trabalhistas. A gente vê nos Estados Unidos, foi um dos países, se não o país, que recuperou mais rápido os seus empregos após o problema que a gente teve mundial com relação à pandemia. Até complementar com um dado, Rafa, durante a pandemia, os Estados Unidos foi um dos países que teve maior perda
de empregos dentre todos os países do mundo. Teve maior aceleração de nível de desemprego. Mas quando a coisa virou, alguns meses depois, foi disparado o país que mais teve novas contratações. Então, é importante que o mercado de trabalho ele seja fluido, que o custo de empregar ou de demitir não seja tão alto por conta de todos os direitos, que parte deles são justificáveis, mas que, por serem tão exagerados, poxa, se você paga R$2.000 por um trabalhador, a empresa está pagando quase 4. Então, assim, é um custo que fica tão alto, e tanta complexidade burocrática, tanto risco em termos de legislação trabalhista, de depois, levar processos trabalhistas e por aí vai, porque o contrato de trabalho no Brasil é definido depois que a pessoa já é demitida, né, que é uma loucura. É tanta coisa, assim, que deixa amarrado, que acaba prejudicando, no final de contas, quem mais prejudica o mais vulnerável. Só um momentinho. Produção, o deputado Domingos Sávio está esperando para entrar na entrevista? Esses caras não param de falar, vamos chamar ele logo. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é o presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, Capês, boa tarde a todos que estão aí com vocês. É um prazer falar novamente com a Jovem Pan e, portanto, com todo o Brasil. Prazer estar aqui, apesar de que o tema não dá prazer, né? Porque nos preocupa profundamente. Deputado, o senhor estava ouvindo aqui as discussões, né, sobre a desoneração, se é um bem ou se é um mal. Não é melhor o governo controlar um pouco mais os seus gastos, porque nós estamos já caminhando para um déficit de 180 bilhões de reais, do que sufocar ainda mais as empresas com o fim desta desoneração? Qual pode ser a consequência imediata, na sua visão, por uma carga tributária voltar a crescer nesse momento, ainda que as empresas, 17 setores, estão se recuperando? Olha, é exatamente isso. O governo deveria ter responsabilidade. Olha, cada cidadão, cada pai de família tem responsabilidade com o que ganha e com o que gasta. Imagine quem é responsável por governar um país de 215 milhões. Tem que ter responsabilidade e não mostra nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, recentemente a gente viu o presidente Lula dizendo: não, olha, essa coisa de déficit zero, isso não vai dar, nós não vamos equilibrar as contas. Ou seja, nós votamos um arcabouço fiscal estabelecendo, um arcabouço que o governo propôs, né? Estabelecendo o mínimo de segurança e de expectativa de equilíbrio fiscal para o país, para que os investidores tenham coragem de investir, para que a credibilidade do Brasil continue bem, para que a inflação não volte. Veio o presidente querendo só gastar. E a única alternativa que ele encontra é querer aumentar imposto. E agora, aumentar imposto em cima da folha de pagamento, onde você emprega. Aí eu estou falando, como vocês sabem, 17 setores que mais empregam no Brasil: construção civil, produção, né, de proteína animal, envolve aí todo o agro, a questão dos móveis, dos calçados, do vestuário, são coisas que todo mundo precisa. Então, além de desemprego, vai aumentar o preço daquilo que o cidadão precisa, desde o alimento até aquelas questões básicas, transporte, mobilidade urbana, passaginha do ônibus, tudo isso aumenta se nós deixarmos o veto do Lula. O veto, no meu entendimento, irresponsável e incoerente, porque a base do governo não só votou, não. Líderes do governo orientaram a favor de aprovar o projeto. Nós ficamos o ano inteiro trabalhando esse projeto. Eu, que sou presidente da Frente do Comércio e do Serviço, sabemos como isso é importante, né, para o comércio, para o serviço, que emprega tanta gente no Brasil. Agora vem o presidente e simplesmente veta tudo. E depois ainda diz o seguinte: olha, eu vou vetar porque isso aí não gera benefício para o trabalhador. O que pode gerar mais benefício para o trabalhador do que ter um emprego, né? Ter um emprego. E este veto pode levar, Capês, a 1 milhão de demissões no Brasil. O próximo disso. Que eu ia perguntar. É muito sério. Isso que eu ia perguntar. É muito sério. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar do Microempreendedorismo, certamente já conversou com várias empresas. Então, há a possibilidade de ir para a informalidade um grande número de trabalhadores. Aí, em vez de receberem a contribuição previdenciária, não recebem nada porque estão na informalidade. Agora, eu tenho só duas perguntas mais, e depois os outros debatedores querem perguntar também.
O governo ameaça com a apresentação de uma medida provisória, caso o veto seja derrubado. O Congresso está a par disso? Como é que você recebe isso? Existe essa possibilidade mesmo ou não? Olha, acho que o governo querer fazer queda de braço com o Congresso não é um caminho sensato também. E, infelizmente, é a cara desse governo que é avesso à democracia, né? Que fala em democracia relativa. O Congresso representa o povo brasileiro. E o projeto foi aprovado por 430 deputados, uma maioria hiperexpressiva. No Senado foi por unanimidade. Então, agora o governo, além de vetar, vir com a conversa de que, se derrubar o veto, eu faço medida provisória. Na verdade, o governo devia ter, nesse momento, a humildade de reconhecer que errou, devia de orientar a própria base, vamos fazer um acordo, derruba o veto e vamos discutir no ano que vem, quando nós formos fazer uma segunda etapa da reforma tributária, uma maneira de desonerar, não é só os 17 setores, desonerar toda a folha de pagamento, porque, afinal de contas, isso é um erro. Boa parte do mundo já mudou isso. Você ficar cobrando imposto de quem emprega ali na folha de pagamento, porque o sujeito já paga o imposto, que é o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, o imposto de renda, já tem um monte de imposto. Agora, você emprega alguém, porque você empregou, parece que você tem que ser punido com mais imposto. Isso é um erro gravíssimo, nós temos que derrubar esse veto, porque o pior desse erro é que, além dele gerar desemprego, ele muito provavelmente não vai aumentar a arrecadação, porque vai ter tanto desempregado que o governo vai ter que pagar mais seguro-desemprego. E, além disso, quando você mantém alguém empregado, aquela pessoa empregada, ela tem maior capacidade de consumo, ela compra. Quem ganha aí no Brasil hoje, a grande maioria da população, ganha até 3 salários mínimos. O que ele ganha, ele consome no mesmo mês, com comida, com vestuário, com transporte. Então, desemprego é uma tragédia. E o que o presidente Lula faz ao assinar esse veto, que ele já assinou, já vetou, isso aí é promover desemprego. Alguém que falou que quer ser o presidente do trabalhador, quer demitir os trabalhadores. Deputado Domingos, o senhor sabia que agora são 14 horas e 31 minutos? 14 horas e 31 minutos aqui na Jovem Pan, horário de Brasília. Deputado, nós tivemos também o ministro do Trabalho do governo revogou uma portaria que tornava mais fácil o trabalho aos domingos e sábados, ou seja, no final de semana, feriados, domingos feriados. Ou seja, permitia ao trabalhador que quisesse aumentar a sua rendinha. E nós temos o Márcio França, que é um deputado experiente, é meu amigo, e foi um aliado de primeira hora do presidente Lula durante a campanha. Eu diria que ele foi fundamental para a vitória apertada do presidente Lula nas últimas eleições. Ele era ministro dos Portos e Aeroportos, numa área em que ele atua muito, que ele foi prefeito de São Vicente, aqui no litoral paulista, mas ele foi deslocado para o ministério, que é o Ministério Alemão. Qual o nome do ministério mesmo? Que toda hora eu esqueço, é um nome comprido pra caramba. Ministério do... Também tem... Da micro... 30 e tantos ministérios, né? Então, foi o Ministério do Microempreendedorismo, da pequena empresa, do pequeno porte. Eu sei o seguinte, resumindo, esse importante político, experiente, importante aliado do presidente, está agora como ministro de um ministério que deve estimular o empreendedorismo. Então, a frente parlamentar que o senhor preside pretende solicitar uma reunião com o ministro Márcio França para que essa parte do governo se coloque contra a parte que está querendo onerar ainda mais a folha salarial? Ou será que esse ministério é para inglês ver? Olha, nós estamos abertos ao diálogo, mas o que a gente percebe do governo é que não há uma harmonia no governo, não falam a mesma língua, né? Primeiro, isso demonstra muito claramente quando você aprova um projeto como essa desoneração da folha. Manter, prorrogar, não é nem novidade, é manter algo que está dando certo, prorrogar por mais 4 anos. E a base do governo, os líderes que apoiam o governo acompanhou, com todo mundo entendendo, o governo compreendeu realmente, e aí vem o governo e veta. O Lula veta, não há uma discussão prévia. E o ministro Haddad diz, não, nós agora vamos apresentar uma solução. Depois que vetou, a única solução que tem é derrubar o veto. Mas nós estamos abertos ao diálogo. Você citou um outro exemplo aí. O governo surpreendeu a todos na véspera do feriado com uma medida absurda. Nós temos hoje no Brasil já o hábito de que o supermercado, a farmácia, funcione aos domingos. Isso gera emprego,
porque é claro que você não coloca o trabalhador trabalhando 7 dias na semana. Toda a rede de supermercado que funciona aos domingos, ela tem aí, às vezes, até 20% de empregados a mais para fazer o rodízio, porque trabalha no domingo, folga no outro dia da semana, trabalha no feriado, folga no outro dia, e ganha mais, ganha uma remuneração a mais. O próprio trabalhador já compreendeu isso, e isso é feito num acordo entre a empresa e o trabalhador. Veio o governo e surpreendeu a todos, criando dificuldade, colocando, não, tem que fazer convenção coletiva, para o sindicato colocar a faca no pescoço do empresário, fazer exigências absurdas, não permitir o funcionamento aos domingos e aos feriados. Um erro. O que nós fizemos? A nossa frente parlamentar reagiu imediatamente, aprovamos um requerimento de urgência para votar um projeto que eu fui autor, outros colegas também foram autor, para revogar a decisão do Ministério do Trabalho. O governo percebeu, recuou, adiou. Nós estamos de olho, porque ele adiou, ele não cancelou a tal portaria infeliz que quer proibir trabalhar nos domingos, trabalhar no feriado. Ora, gente, nós queremos sempre respeitar o trabalhador, mas o Brasil está precisando é de trabalhar. Aliás, ontem mais uma loucura lá, cria-se mais e mais feriados todo dia, como se o feriado gerasse benefício. Claro que alguns feriados já fazem parte da nossa vida, da nossa tradição, a gente gosta de descansar um pouquinho, mas não pode ser com exagero, que arrebenta com a economia, e o Brasil precisa de ser mais competitivo. Então o governo não está dialogando, não quero que dialogue só conosco, não é nem com a base dele, ele não dialoga. Conosco que somos da oposição, nós não estamos querendo, nós estamos querendo é mudar, né? Mudança. Mas isso tem a hora pelo ambiente democrático. Mas nós da oposição temos diálogo. E eu, como presidente da Frente do Comércio, ali eu me posiciono de uma maneira suprapartidária. Até porque o meu vice-presidente da frente é do PT, é o Zé Neto, um excelente deputado. E ali dentro, olha, nós tivemos lá o ministro Padilha conosco agora há poucos dias, nós estamos aguardando, provavelmente, dentro de 1 ou 2 semanas, o ministro Haddad, porque nós estamos abertos ao diálogo. Mas o governo não mostra isso, ou pior, às vezes ele fala uma coisa e faz outra. E aí o Congresso está acordando, o povo brasileiro já estava na rua indignado. Olha, esse Senado não reage, o STF passa por cima de todo mundo, agora o presidente quer resolver só na base do veto. O Congresso está acordando de que nós temos uma responsabilidade com o povo brasileiro. Olha, Domingos Sávio, o nome é Ministério do... Me ajuda a ler aqui, Rafael Macri. É do... Empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte. Um nome grande para um ministério pequeno e de pouca funcionalidade. Deputado Domingos Sávio, eu quero agradecer muito a sua participação. Desejamos aí que a sua luta continue. Uma boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Linha de Frente. Obrigado, um abraço a todos e vamos continuar firme lá nessa luta. É isso aí.